Passa na TSF. Durante a conferência Smart Cities, que decorreu na última semana no Porto, realizou-se uma mesa redonda sobre Smart Cities com a participação de Paulo Calçada, CEO da Porto Digital, e Nuno Ribeiro, o co-CEO da Ubiware. Uma conversa moderada pelo jornalista João Paulo Costa com controle técnico de José António Barbosa. Bom dia, bem-vindos a mais uma mesa redonda da TSF, hoje para falar de cidades inteligentes, as conhecidas Smart Cities, e a propósito da conferência organizada esta semana em conjunto com o Jornal de Notícias, a Porto Digital e a Ubiware. Para conversar temos dois especialistas, Paulo Calçada, CEO da Porto Digital, uma associação privada sem fins lucrativos, detida pela Câmara, Universidade e Metro do Porto, com o objetivo de promover projetos de tecnologia da informação e comunicação no contexto da região do Porto, e também Nuno Ribeiro, co-CEO da Ubiware, uma empresa portuguesa de investigação e desenvolvimento, sediada em Aveiro, especializada na criação de soluções tecnológicas para cidades inteligentes. Bem-vindos aos dois. Paulo Calçada, como é que podemos definir em meia dúzia de frases o que é uma cidade inteligente? Antes de mais, muito bom dia, obrigado. A melhor forma de definir uma cidade inteligente não é em meia dúzia de palavras, mas talvez em meia dúzia de exemplos, não é? E para nós uma cidade inteligente é, por exemplo, quando um cidadão do Porto, ou um visitante do Porto, um turista, identifica um conjunto de resíduos indevidamente depositados na via, reportar aquilo na nossa infraestrutura e poucos minutos depois, ou mediante a disponibilidade das equipas, aquele problema está resolvido. E, portanto, em tempo real, eu diria, de forma muito dinâmica e interativa, o cidadão a ver o impacto da tecnologia ao seu serviço. Um outro exemplo pode ser a forma como as nossas equipas hoje em dia fazem a gestão dos nossos jardins. Mais de 13 mil intervenções planeadas e trabalhadas em cima da nossa infraestrutura, em cima da nossa plataforma inteligente, em cima da nossa cidade inteligente. E, portanto, estamos a falar da capacidade que as equipas municipais têm, de forma muito eficiente, de dar resposta a desafios que a cidade, que os nossos cidadãos, quem nos visita, têm no seu dia-a-dia. Paulo, já vamos falar de outros projetos. Nuno, o Ubiware foi criada em 2007. Explique-nos como é que vocês fazem para que as cidades sejam de facto inteligentes, ou seja, no fundo, qual é a vossa função nesta missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas? Antes de mais, bom dia. A Ubiware, na sua gênese, começou a desenvolver soluções para cidades, mais no âmbito até de verticais, ou seja, soluções tipo smart parking, gestão de tráfego, gestão de qualidade do ar e afins, mas mais tarde verificou que todas as cidades são organismos vivos e os dados que nós recolhemos destes diferentes domínios correlacionam-se uns com os outros. E daí a nossa aposta maior ao longo dos últimos anos foi a construção de uma plataforma de gestão urbana. Essa plataforma agrega os dados dos diferentes domínios, transformando-os em inteligência urbana. Ou seja, permite aos decisores e aos técnicos municipais verificar em tempo real como é que as coisas estão a acontecer na cidade e poder agilizar a tomada de decisão quando existe um problema na proteção civil, quando existem problemas de mobilidade, quando existe esta questão que o Paulo até falou da rega, como é que se pode atuar sobre isso, se não tivermos sensores que detectem, por exemplo, que está a chover e não faz sentido a rega ser ativada. Temos muitos casos onde isto faz todo sentido. E, acima de tudo, a recolha de dados permite que os técnicos municipais passem a ter um apoio à decisão baseado em dados. Isso é que é o mais importante aqui. Paulo, quais são os principais projetos que nesta altura estão a ser feitos pela Porto Digital? Se me permitem, só pegar aqui nas palavras do Nuno, que parece que é muito relevante, porque estamos a falar de dados. Eu queria dar um número que acho que é, de facto, demonstrador do impacto de uma infraestrutura como esta hoje em dia de apoio à operação de uma cidade. Mais de 3 mil milhões de eventos, portanto, informação que circula desde os nossos sensores até à nossa plataforma. 3 mil milhões de eventos foram registrados na nossa plataforma durante o ano 2024. Estamos a falar de eventos de contagem de trânsito, eventos meteorológicos, qualidade do ar. O exemplo que
para nós é muito interessante e um projeto que para nós foi muito desafiante, a gestão da mobilidade pessoal, portanto, a gestão das trotinetes, das chamadas trotinetes, no espaço público, e quando o Porto ousou arriscar e criar um regulamento exigente que obrigava que os operadores deste tipo de serviço reportassem, portanto, partilhassem em tempo real informação com a cidade, na altura foi um desafio muito grande para a Porto Digital garantir que a nossa plataforma era capaz de recolher essa informação em tempo real. E hoje em dia, quando há um problema com uma trotinete que está mal estacionada, o operador é informado em tempo real e é obrigado a estacioná-la num local que estão previamente definidos. E, portanto, isto dá uma ideia clara do esforço grande. O principal desafio que nós temos neste momento enquanto projeto, para além da expansão da nossa infraestrutura, da consolidação da nossa infraestrutura, neste momento estamos muito focados em garantir que este desafio de olhar para as cidades enquanto um organismo vivo, como refere o Nuno, que são em certa medida apoiadas por um sistema operativo, por um cérebro, que é esta coisa chamada plataforma urbana. Nós olhamos muito isto como se fosse um sistema operativo como o que temos no telemóvel, ou como o que temos no nosso computador, que recolhe dados e que permite que esses dados depois possam ser trabalhados pelas várias equipas municipais, como já referi, equipas que dão apoio no terreno, na recolha de resíduos, ou equipas que tratam os nossos animais que estão no centro de recolha animal, por exemplo, que é um outro exemplo, que parece um exemplo que nada tem a ver com cidades inteligentes, mas um exemplo claro da forma como a informação que nós recolhemos, num caso muito particular, para equipas muito específicas, é de enorme valor. Okay. Mas acha, Paulo, que a maior parte das pessoas tem uma percepção desta plataforma que está ao serviço do público e isso é visível, ou seja, aquilo que quero perguntar é se de facto há por parte das pessoas um reconhecimento daquilo que estão a fazer e, por outro lado, se isso na prática se concretiza para o bem-estar das pessoas. O nosso trabalho é um trabalho muito ingrato, não é? É um trabalho que é muito silencioso e, portanto, quanto mais silencioso for, melhor é. Portanto, quer dizer que os serviços estão a funcionar bem, porque a nossa principal preocupação é, acima de tudo, garantir que estas 110 mil ocorrências que eu referi, que são recolhidas na nossa plataforma, os tais 3 mil milhões de eventos que são registados, se transformam em melhoria da qualidade de vida dos cidadãos através da melhoria dos serviços públicos que nós desempenhamos. E, portanto, trabalhamos um pouco no silêncio, não é? De forma que, como referi, a cidade inteligente seja efetivamente traduzida em serviços de valor acrescentado para os cidadãos e para as equipas municipais também. Mas isso, por exemplo, há pouco estávamos a falar antes de gravarmos. Um exemplo tem a ver com o facto, por exemplo, a maior parte da cidade está coberta, uma grande parte está coberta por uma rede Wi-Fi que pode ser utilizado por qualquer pessoa. E isso não é normal, mas as pessoas nem percebem de onde é que isso vem. Não é? É um projeto importante este, por exemplo, e que vai ser alargado? A aposta na conectividade, portanto, no acesso à internet, foi uma aposta definida por este Executivo desde o dia 1, pelo Vice-Presidente, pelo Filipe Araújo, que achou que era fundamental garantir que a conectividade que era o ingrediente principal para a transformação das cidades via a transição digital. Apostamos muito no reforço do nosso serviço de acesso gratuito à internet, o Porto Free Wi-Fi, mas também a possibilidade de todos os alunos, investigadores do ensino superior poderem aceder à rede EdRoom, que é a rede que liga as universidades todas pelo mundo. Mais de 200 mil investigadores e professores e alunos estiveram ligados à nossa rede durante o ano 2024, mas qualquer cidadão, qualquer visitante tem acesso também à internet através da Porto Free Wi-Fi. Mais de 26 milhões de sessões foram geradas no ano passado, em 2024, na nossa rede. Mais de 3 milhões de dispositivos estão ligados à rede. Portanto, a aposta na conectividade é uma aposta muito grande e que essa medida traduz esta ideia de que sem dados não se consegue operar uma cidade e, portanto, o principal ingrediente é a conectividade. Bom, já vamos a outras áreas onde vocês trabalham, digamos assim, onde estão presentes. Nuno, os vossos principais clientes, corrija-me se não estiver enganado, são os municípios, as comunidades intermunicipais. É hoje mais fácil vender o vosso produto aos autarcas ou continua a ser complicado porque as pessoas não se apercebem à primeira da importância destes dados? Digamos que estamos numa fase de transição. A transição digital que existe nos municípios, comunidades intermunicipais, acontece neste momento em Portugal com a aprovação e a operacionalização da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, mas também existe em outros países. Nós próprios já executamos projetos em Espanha de larga escala e também à boleia de financiamentos da Comissão Europeia em projetos de Lighthouse, onde podemos
colocar a nossa plataforma de gestão urbana à disposição destes municípios que começam a fazer a agregação dos dados e o tratamento dos mesmos para tomarem decisões mais informadas. Por isso, existem instrumentos que permitem a adoção destas ferramentas agora mais facilmente, mas acaba por ser algo que vai ter que ser construído ao longo do tempo, porque também estamos a fazer uma gestão da mudança. Enquanto que, por exemplo, no Porto existe esta visão de quererem assentar toda as boas práticas e decisões em dados, é necessário que os líderes também de outros municípios e de comunidades intermunicipais também tenham esta visão e que se permita que se criem estas soluções. Mas ainda há muito poucas cidades que utilizam este tipo de plataforma e este tipo de instrumento na gestão municipal, digamos assim, não é? Na vida das pessoas. Isso acontece porque é um serviço muito caro. Explique-nos qual é a dificuldade. Se de facto isto está ao serviço das pessoas e contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque é que é difícil entrar? Não é difícil, mas é um caminho que normalmente é uma parceria de longa duração com a própria cidade, porque é muito difícil que no momento zero, onde a plataforma até é instanciada, que se consiga tirar valor. É preciso começar a conectar todos os verticais já existentes no município e todos os próximos procedimentos de contratação pública, onde se adquire novos sensores, novas comunicações e afins, que se comece a verter toda esta informação para dentro da plataforma, de forma a que se comece a correlacionar os dados e se comece a extrair valor da mesma. Nuno, dê-nos alguns exemplos do que a vossa plataforma faz e que pode servir os municípios. Por exemplo, um caso muito prático. Em Leiria, a plataforma urbana começou a ser utilizada pelo domínio da mobilidade. Ou seja, todos os verticais associados à mobilidade, seja a mobilidade suave, mobilidade com operadores de transporte, estacionamentos públicos, bolsas de lugares, estacionamentos sensorizados ao nível individual. Toda esta informação foi agregada e agora, à data de hoje, esta informação é vertida para o público de diferentes formas. Tanto através de uma aplicação móvel que permite que se saiba quanto tempo está um autocarro a chegar naquela paragem. Esta informação também é vertida, por exemplo, para os painéis que estão associados nestas paragens, que são e-papers. Temos painéis à entrada da cidade que dão informação sobre os parques de estacionamento mais disponíveis, ou seja, para evitarmos aqui que haja a mobilidade dentro da cidade quando se sabe que perto do local para onde vamos não existe estacionamento. Temos esta informação também da parte mais dos operadores de transporte, verificar se os SLAs que estão contratualizados estão a ser cumpridos. Ou seja, existem muitos domínios que podem ser trabalhados. E aproveito também para fazer referência, por exemplo, a rede de carregamentos de veículos elétricos. Cada vez mais, com o crescimento e o volume de carros elétricos nas cidades, temos a necessidade de adicionar mais infraestrutura. Mas onde é que faz sentido esta infraestrutura? É preciso analisar os dados dos carregadores que estão a ser utilizados, e isto é uma prática comum que nós temos até em vários projetos, que a partir do momento que estamos a agregar esta informação, é surpreendente para os decisores políticos quando verificam que eles pensavam que a utilização em algumas ruas era elevada e que na realidade não é. Ou seja, nós temos que saber onde é que existe a necessidade, porque na realidade vamos estar a retirar espaço público também ao cidadão. E estas decisões têm que ser... Ou seja, no fundo ajuda a decidir quem tem que o fazer. Paulo, uma das áreas onde é de facto relevante a presença desta tecnologia, no caso do Porto, é na área da segurança, nomeadamente através da videovigilância. Pode-nos falar um pouco sobre o que é que isso permite?
O projeto da videoproteção, que foi feito, que é um projeto, obviamente, da Polícia de Segurança Pública, assenta na nossa infraestrutura. O nosso papel aqui da Portital, enquanto operador de telecomunicações, também é importante referir esse nosso papel. A Portital tem as mesmas responsabilidades que qualquer outro operador de telecomunicações, porque é um operador de telecomunicações que está na Anacom, e isso é importante para nós, do ponto de vista da forma como intervimos no espaço público, e foi também uma das razões para que fosse fácil ou possível na cidade do Porto expandir rapidamente a rede de videoproteção da Polícia de Segurança Pública, que numa primeira fase estava muito centrada na zona central da cidade, que agora se está a expandir para outras zonas. Portanto, é um projeto da Polícia de Segurança Pública que beneficiou, no nosso entender, pelo facto da cidade do Porto de ter um operador de telecomunicações que permitiu que rapidamente se conseguisse com que o serviço estivesse disponível. Neste momento há uma sala no nosso centro integrado que é ocupada pela Polícia de Segurança Pública, numa rede completamente segregada, como outro operador qualquer. Portanto, numa rede completamente segregada, numa infraestrutura completamente segregada, validada, e isso é a vantagem da cidade do Porto, de possuir um operador de telecomunicações como a Portital. Há outros aspectos ou outros projetos que queira realçar no âmbito da... Há um projeto que tem a ver com a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, que para nós é muito importante reforçar esse trabalho e o papel que a Portital teve aí. A Portital foi responsável pelo desenho daquilo que se chama a arquitetura de referência da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes. Portanto, a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes pretende que, como referiu, que mais municípios utilizem, façam uso da tecnologia na melhoria dos seus serviços, disponibilizando recursos e disponibilizando também um conjunto de ferramentas técnicas, neste caso, arquiteturas de referência. Isto é, como é que funciona o nosso sistema operativo? Não é? Portanto, eu quero montar um telemóvel, tenho um sistema operativo, como é que esse sistema operativo funciona? Eu quero criar uma cidade inteligente na minha cidade, na minha região, como é que eu faço isso? E, portanto, há uma arquitetura de referência, é um documento que foi produzido pela Portital num projeto liderado pela PwC e também com a parceria do Instituto Superior Técnico e o CEIA, um projeto que, entretanto, está neste momento a ser implementado pela AMA. É para nós uma medida importantíssima, porque vai permitir que rapidamente outras cidades possam beneficiar deste movimento. Para nós é importante, enquanto Portital, porque estarmos sozinhos a trabalhar nesta direção não faz com que, de maneira alguma, possamos ter sucesso, porque, estando sozinhos, não vamos conseguir levar o nosso objetivo a bom porto de forma rápida e de forma prática, e também trabalhar com outras cidades. Nós vamos ter muitos exemplos, nomeadamente exemplos de projetos europeus onde nós participamos. Há um grande desafio europeu, e agora olhando um pouco para aquilo que é o posicionamento da geopolítica, se assim se possa dizer. A Europa quer reforçar muito também as suas competências na área da tecnologia. Há um grande projeto nesta lógica dos dados, que é a ideia de se criarem espaços digitais onde os dados fluem de forma segura e normalizada, e a Portital lidera um projeto com a cidade de Amsterdão e com a cidade de Helsínquia, precisamente para trabalhar essa área, para trabalhar a área dos espaços digitais. Portanto, já estamos agora um pouco mais além de recolhermos dados. É a forma como esses dados são estruturados e partilhados entre o setor público e o setor privado, e estamos a trabalhar nesse projeto liderado por nós com Amsterdão e Helsínquia, onde vamos criar um espaço digital para dados da mobilidade, onde vamos partilhar dados que são recolhidos pela nossa plataforma e receber dados que são produzidos por operadores privados. Isto é um exemplo importante e que para nós tem sido um grande desafio. Paulo, falou há pouco da importância do Porto servir um pouco aqui como exemplo e contribuir para que outras cidades possam alinhar nestes projetos. Tem havido receptividade, procura de outras cidades para este projeto ou não? Muita receptividade, muita procura. Obviamente que há aqui várias áreas de atuação, vários níveis de maturidade que são distintos. Nós temos trabalhado muito com parceiros europeus, referi a Helsínquia, Amsterdão, Milão, Barcelona. Há muitos projetos nos quais nós participamos, financiados pela Comissão Europeia, que são uma espécie de aceleradores do investimento que nós fazemos. Portanto, a participação destes nossos projetos com outras cidades, numa lógica de partilha, mas também numa lógica de receber fundos que nos permitem acelerar a implementação, mas também ao nível local. E eu acho que a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, tal como está desenhada neste momento, será um grande salto naquilo que possa ser a cooperação cada vez mais impactante, diria eu, com as cidades que nos rodeiam, mas também com as cidades um pouco por todo lado em Portugal. Nuno, vocês trabalham e colaboram também com várias cidades europeias e regiões, como é o caso de Granada, por exemplo. Nestas áreas e nestas cidades, vocês são procurados para trabalhar em alguma área específica ou... Lá está. Nós normalmente, para trabalharmos com cidades, temos que submeter-nos à contratação pública e à concorrência com outras empresas e especialistas. Não diz isto como se fosse um problema, não é um problema. Não é um problema. Não. É um desafio. Lá está.
nesse projeto em concreto, e pegando até um pouco nas palavras do Paulo, a plataforma do BioAir é completamente compliant com a arquitetura nacional de referência que está na Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes de Portugal, e que, na realidade, segue todos os normativos da estratégia que foi definida pela Comissão Europeia. E por isso é que nós somos um player que pode atuar nacionalmente e internacionalmente relativamente à colocação desta plataforma como o cérebro para a recolha de dados e que permite a criação de inteligência urbana. Respondendo à questão de Granada. Em Granada e outras cidades europeias, como Barcelona. Até podemos falar de Granada, que é um caso bastante particular. Granada queria fazer uma espécie de gêmeo digital na área do turismo. Eles pretendiam perceber melhor como é que, e aqui não estamos a falar de Granada só cidade, mas sim Granada como diputação, é como se fosse a comunidade intermunicipal, são 180 municípios em que nós disponibilizamos a plataforma e onde temos aqui a agregação de todos os dados, seja de operações financeiras feitas no território, com cartões de débito e de crédito. Temos a catalogação da informação que vem de Booking, de Airbnb, de dados que vêm das operadoras móveis, perceber-se as dinâmicas que existem no território, de forma a termos uma perfilagem daquilo que é verdadeiramente o turista que visita o território. Isto porquê? Porque o objetivo deles é começar a criar pacotes especializados que se possam fazer campanhas muito mais assertivas a nível de comunicação para os seus públicos-alvo. Para nós podermos fazer estas estratégias de marketing, temos que perceber verdadeiramente quem nos visita. E a agregação destes dados permite termos aqui um manancial de informação que é extremamente importante para podermos depois atuar. Nuno, última questão para si. Quais são as próximas áreas em que a empresa pode vir a intervir? Nós temos estado aqui nesta componente da plataforma a investir muito em inteligência artificial, até porque a componente da analítica da plataforma é algo que é muito importante para o utilizador final, mas como nós bem sabemos, todos os técnicos municipais dentro das suas competências têm cada vez menos tempo. E a inteligência artificial permite, de alguma forma, que todos os KPIs possam ser exportados como um relatório simples de como é que as coisas ocorreram na semana anterior. Permite, nós já temos isso, e até se tiverem a oportunidade de ver no nosso demonstrador, a própria inteligência artificial a sugerir novos KPIs que podem ser trabalhados com base em toda a informação que está a ser recolhida, seja num domínio ou em domínios que correlacionam com outros, por exemplo, qual é que é o impacto dos dados ambientais na mobilidade com o ambiente, ou mesmo no turismo, os fluxos das pessoas. Paulo, próximos projetos da Porto Digital, o que é que pode adiantar? Não vamos ser um assistente virtual suportado por AI, isso é certo. Apesar do entusiasmo que temos, e é um dos grandes projetos que iremos lançar em breve, o trabalho que estamos a fazer em torno da inteligência artificial, mas nós olhamos para estas grandes transformações de forma muito cuidadosa, porque o impacto deste tipo de ferramentas serem mal utilizadas é grande e, portanto, estamos a fazer todo um projeto interno de transformação organizacional, não só para posicionar, de facto, as tecnologias de informação, estas ferramentas, estas plataformas urbanas, como algo que está no dia-a-dia presente em todos os nossos colaboradores, em todos os diretores, em todos os dirigentes, porque isso é fundamental que eles compreendam que há esta transformação, que seja consciente, e queremos que aconteça exatamente o mesmo com a inteligência artificial. Que não seja só uma coisa de termos um assistente que nos apoia, de forma mais ou menos mágica, dá uma resposta que nós não sabemos se é certa, se é errada. Queremos que, de facto, as pessoas de forma consciente compreendam que aquela é uma ferramenta que os ajuda, que tem limitações, que tem enorme potencial. Portanto, queremos continuar esta aposta na transformação digital do universo municipal, também da cidade, obviamente, alavancada neste conceito de plataformas urbanas, dando agora o próximo passo para a inteligência artificial, mas mantendo sempre a mesma abordagem, garantindo que todas as nossas equipas e que os cidadãos também, temos um papel muito importante, julgo eu, de trabalhar com os cidadãos numa lógica de os sensibilizar para a importância deste passo da inteligência artificial, mas também para os perigos, e portanto temos feito esse caminho e é uma das apostas que temos agora nos próximos tempos, é essa. Paulo, Nuno, muito obrigado. Termina assim mais uma mesa redonda da TSF. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Mesa redonda sobre Smart Cities com a participação de Paulo Calçada, CEO da Porto Digital, e Nuno Ribeiro, co-CEO da Ubiware. Uma conversa moderada pelo jornalista João Paulo Costa com controle técnico de José António Barbosa. Tudo o que se passa na TSF.